um cara que conseguiu perder uma das bolas dentro do seu próprio corpo. Além disso, tem irmãs siamesas em que uma delas é assexuada e a outra consegue manter um relacionamento monogâmico com o cara. E tem também um casal de irmãos que querem mudar a lei para conseguir se casar. Essas e várias outras notícias bizarras você vê hoje no E eu já vou começar te dizendo aquilo que eu te falo todo vídeo aqui ultimamente. Esse vídeo só é possível graças aos lindos, maravilhosos e bando de perfeito que estão me apoiando lá no Apoia-se. Se você não sabe por que eu resolvi abrir o Apoia-se, nesse vídeo aqui que tá no card eu explico com maiores detalhes. Mas se você clicar no link que tá aqui na descrição e nos comentários, tá tudo descrito lá em texto também e o vídeo tá lá disponível para você poder assistir. A questão é, se não fosse o pessoal que tá apoiando, esse vídeo não estaria aqui hoje, nenhum deles estaria de todos que vão vir aí pra frente. E se você, por acaso, em algum momento se sentiu tocado, parou pra repensar coisas que você sente, ou às vezes parou pra analisar as coisas que você pensa, graças ao conteúdo que eu faço aqui, considere apoiar, seja com 5, com 10 reais, para que você continue tendo acesso a essas conversas da hora e para que outras pessoas vão se descobrindo aqui nesse meio também. E só para você saber, tá rolando um grupo no WhatsApp com aquelas pessoas que apoiam com a maior quantia que a gente deixou disponível lá, onde já tá rolando uma movimentação muito da hora. Nesse exato momento eu tive que, inclusive, silenciar aqui, porque o pessoal tava pipocando de mensagem. Eu tô nesse grupo também, a gente fala muito sobre a atualidade lá e também fala muito sobre várias questões polêmicas. Tenho certeza que você ia adorar estar lá. Então, se você quiser estar presente no grupo do WhatsApp, colabora com a maior quantia que a gente coloca lá na mesma hora. Abril já começou com uma notícia que envolve Evaristo Costa e Virgínia Fonseca. O Evaristo é aquele jornalista que fazia o jornal sei lá, no meio-dia da Globo, e que resolveu tirar um ano sabático que tá durando, parece que uma década. Tá durando tanto que ele tava tão desocupado a ponto de assistir os stories da Virgínia e resolver fazer um tweet sobre uma situação que ela tava vivendo. A filha dela tava sendo vacinada, uma filha bebê, e ao descobrir que ela ia levar uma agulhada, ela resolveu fugir do colo da mãe e ir pro colo da babá, o que fez com que Evaristo resolvesse dizer no Twitter a seguinte frase: é como dizem por aí, mãe é quem cria, dando a entender que a babá que estaria criando o filho da Virgínia, replicando aí esse modelo bizarro de que a maternidade tem que ser uma sobrecarga para a mulher e tudo mais. Eu fiquei achando que o Evaristo poderia o quê? Tá com menos tempo disponível aí, porque parece que tá sobrando tempo. Ele tá igual nós fazendo fofoca no dia a dia aí, só que no Twitter. Não, Evaristo, vamos fazer outro rolê. No final das contas, a coisa virou uma polêmica e ele resolveu pedir desculpa, mas já era tarde demais, porque Zé Felipe, que é filho do Leonardo e também esposo da Virgínia, resolveu fazer um rap para defender a esposa e as filhas. Rap esse que virou meme e chacota na internet, porém, eu achei maravilhoso. Sério, eu não achei tanta chacota assim. Eu achei da hora. Esse é o tipo de pessoa que eu sou. E você, nesse exato momento, deve estar me julgando. Se você estiver me julgando, já escreve nos comentários aí. Pô, Tati, aí não dá pra te defender. Eu vou saber o quanto você me julgou ao descobrir essa informação aqui agora. Daí, o mês de abril ficou um tanto quanto monótono, até chegar dia 17, quando me deparei com essa notícia de um rapper americano que se chama, escolheu esse nome artístico pra ele, Lil Dick. Se você tem uma pequena formação de inglês, especialmente aquelas que a gente tem naqueles vídeos adultos, você já sabe do que a gente tá falando aqui, né? O cara tem um membro bem pequenininho. E ele resolveu contar num podcast que esse amendoim, no caso dele, tem cerca de 3 centímetros e isso acontece por causa de uma condição genética que fez com que o canal da uretra dele tivesse o seu fim na base do negócio, não na ponta. E ele teve que passar por uma série de cirurgias, mas ainda assim a coisa não se desenvolveu. Então ficou aí esse pequeno amendoim de 3 centímetros, mas ele fez uma grande paçoca desse amendoim que ele tem porque ele diz que isso é motivo de brincadeira, que ele anima as pessoas com essa coisa pequena que ele tem aí, inclusive mostrando pra elas antes do show. No caso, o povo que trabalha com ele. E aí eu já fiquei, ai, sério, moço? Me deu uma grande problematizada dentro da minha cabeça, mas nós não vamos nos aprofundar nisso aqui não, porque a gente tem muito mais notícia bizarra pra te contar hoje.
A próxima notícia não é tão bizarra assim. Na verdade se você pensar que 27 anos depois de uma guerra civil na Angola, hoje em dia ainda tem mulheres que têm como trabalho descobrir minas terrestres para que o governo possa implodi-las e ninguém saia machucado. Essa é uma reportagem que a BBC deu, inclusive eles fizeram algumas entrevistas com as mulheres que trabalham com isso, é bem legal os relatos delas lá, elas dizem que escolheram esse trabalho porque assim elas conseguem diminuir a quantidade de mina ou mitigar, né? A intenção é mitigar para que seus filhos e filhas possam se divertir nos campos e nos lugares sem que elas fiquem preocupadas deles perderem inclusive a vida. 27 anos depois, gente, é um trabalho isso que essas mulheres fazem. Não é muito absurdo você pensar nisso? Outra coisa que é um tanto quanto absurda é esse experimento, na verdade, essa pesquisa que já estava aberta aí para o público desde o ano passado, mas que foi revivida pela Universo do UOL por causa de um episódio que rolou com a Preta Gil. A Preta Gil tá com câncer, tá sofrendo umas questões que se desenvolveram do próprio tratamento, que é com uma bactéria e tudo mais. E nesse mês surgiu aí na mídia fotos e vídeos do marido dela passeando no aeroporto de uma maneira bastante complicada de defender, sabe? Com uma outra mulher que inclusive disseram que é amiga da Preta Gil. E aí trouxeram essa pesquisa à tona que fala que mulheres que adoecem ou sofrem de alguma questão congênita têm muito mais chance de serem abandonadas por seus parceiros quando chega numa situação crítica. 6 vezes mais. O que significa que as mulheres têm 6 vezes mais chance de continuarem com seus esposos, mesmo quando eles adoecem ou passam por alguma questão de saúde muito séria. E se você pensar no senso comum, a gente tem essa coisa de, tipo, vivenciar nas pessoas que a gente conhece, mulheres que passaram a cuidar ainda muito mais dos seus esposos depois que eles adoecem. E homens que simplesmente saíram para comprar cigarro. Obviamente que não é todo mundo, mas é bem recorrente, não é? E no meio das notícias desse mês, a gente tem também Bruna Lombardi, que apareceu numa coluna de celebridades dizendo que mesmo após 30 anos de relacionamento, ela e o marido ainda sentem muito tesão um no outro e por conta própria também. O que eu fiquei pensando, tipo assim, que bom, legal pra você. E parte de mim também fica pensando, cara, se você tá precisando reafirmar isso numa reportagem, será que você tá aproveitando esse tesão bastante mesmo? Porque eu sempre fico me perguntando, você não fica não? E essa mulher aqui, chamada Beatriz Flamini, passou por um experimento de 500 dias dentro de uma caverna, que foi algo que ela descreveu mais ou menos como 500 dias e uma noite, que era uma escuridão danada, né? O experimento por si só já é uma coisa bastante absurda, meio bizarra, mas o que me gerou bastante identificação e tenho certeza que você pode se reconhecer de alguma maneira também, é que ao sair da caverna, a primeira coisa que ela disse foi, eu não queria sair, por mim eu teria continuado lá. Só quem já passou pelo desejo de se enfiar numa caverna e fica lá no escuro, dormindo numa boa, durante muitos dias, vai conseguir entender esse sentimento. Eu, sinceramente, compreendo totalmente. Você compreende? Deixa o like aí se você consegue entender o sentimento da Beatriz. E se eu te falasse que um cara estava fazendo xixi e foi morto por uma vaca voadora? Você ia acreditar? Provavelmente não, né? Pois é, aconteceu. E aconteceu no lugar mais provável disso acontecer, que foi na Índia. Esse cara de 82 anos estava fazendo xixi no trilho do trem, quando de repente vem um trem de alta velocidade, bate numa vaca, faz com que ela voe 100 pés de altura, que eu não sei traduzir em metros quanto que é, eu li a notícia em inglês, porque, né, uma Sasha fui educada em inglês, é a mesma pessoa. E aí essa vaca atingiu esse cara, gente, e matou ele na hora. Físicos de plantão aí, façam a conta de qual foi a velocidade que essa vaca atingiu esse cara, por favor. A história é trágica, porém, eu rachei muitos bicos. Fazer o quê? Rachei. Não posso, eu preciso confessar isso pra vocês e ser honesta aqui. Já essa próxima notícia eu achei que era mentira. Eu tive que pesquisar e descobrir que acontece, existe sim essa cidade na Polônia, que tem 6 mil habitantes e foi toda construída numa linha reta. Pegaram uma estrada e construíram casa de um lado e do outro. Não tem quarteirão não, meu amigo. As casas são todas construídas uma do lado da outra. Olha essa foto aí. Quando eu vi essa notícia, a pessoa tava comentando uma coisa tipo assim, imagina a fofoca. Eu falei, cara, fofoca é no quarteirão, porque é muito mais perto. Isso aqui é uma trabalheira danada. Você vai ir na padaria, tem uma padaria só na cidade ou duas, você tem que andar, sei lá, 10 quilômetros pra chegar na padaria. Não achei vantagem nenhuma. Você moraria numa cidade dessa? Eu não moraria, não. Mas tem outra questão aí da fofoca, que é o telefone sem fio, né? Talvez nesse caso, aí sim.
Dia das Mães está chegando aí e trago-lhes a minha maior preocupação enquanto mãe no momento que fui parir a Clara, que nem era a anestesia, o parto normal, ou não. Eu tinha uma questão com anestesia, mas foi super tranquilo. A minha maior preocupação mesmo, e acredito que pais e mães tenham passado por isso em algum momento, era de que a Clara fosse trocada na maternidade. Aí você fala, que absurdo, isso não acontece, ou acontece muito raramente, mas quando acontece o estrago é grande. Para você ter noção, 3 mulheres da Paraíba descobriram que foram trocadas na maternidade 30 anos depois, nesse mês de abril. Sabe por quê? Porque uma delas resolveu fazer aqueles exames de DNA, sabe? Pra checar a sua ancestralidade e tudo mais. Eu, inclusive, já fiz até publi disso aqui no canal, no meu Instagram, que revela, inclusive, se você tem traços genéticos para alguns tipos de doenças e etc., inclusive câncer. É bem interessante o rolê. Essa menina foi fazer isso e acabou descobrindo que ela não era filha dos pais dela. E aí, investigando a coisa toda, descobriram que elas foram trocadas, mas não foi na maternidade em si. Enquanto estava todo mundo dentro do hospital, aparentemente as filhas estavam com as mães certas. O rolê aconteceu quando elas estavam para sair da maternidade, que elas foram entregadas trocadas. E aí, como todo recém-nascido tem cara de joelho, eu consigo entender essa confusão, porque é difícil mesmo. Mas é para isso que existe protocolos, não é mesmo? Para não acontecer esse tipo de coisa. Imagina o sentimento de você pensar que a sua vida inteira te foi roubada de alguma maneira, que você é uma farsa, porque você tem outra família, você teria sido criada de outra maneira, com outros vínculos, outros círculos de amizade, outras oportunidades. Muito louco. Não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas aparentemente tá rolando muitas seitas ultimamente, ou talvez o algoritmo tenha me enfiado nesse rolê de seita e eu fico sabendo de um monte. Tem uma aqui que tá rolando no Quênia. A polícia abriu uma investigação e já exumou 47 corpos que foram enterrados em covas rasas numa floresta, e estão investigando um pastor de uma igreja que estava fazendo toda uma lavagem cerebral de que as pessoas precisavam jejuar para encontrar Jesus. E isso fez com que 47 pessoas morressem, encontraram Jesus? Não vamos saber, né? E outras 15 fossem recuperadas, né? Na verdade, salvas de passar pelo mesmo problema aí, pela mesma questão de vida e morte, há tempo ainda. O pastor foi preso, eles estão fazendo a investigação, mas aparentemente se tratava de uma seita, como aquelas que a gente vê, inclusive o Netflix fazendo documentários sobre, que já rolaram nos Estados Unidos especialmente. A próxima notícia você provavelmente viu, que é sobre o prefeito de Araucária, de 65 anos, que se casou com uma menina de 16 anos e eles se relacionavam desde que ela tinha 13 anos de idade. Existe essa grande suspeita, supostamente, de que ela foi uma troca por um cargo público. Eu não vou aprofundar muito nessa notícia, porque nesse vídeo que tá aqui, eu falei muito sobre ela. Se você quer saber mais detalhes, minha opinião e etc, tá nesse vídeo aqui, vai lá assistir depois que você terminar esse de hoje. Outro vídeo que a gente falou bastante também, que eu também vou deixar aqui no card, é sobre o Daniel Alves, o caso do Daniel Alves, assim que aconteceu toda a notícia lá e estourou o caso. Tá rolando um outro caso na mídia de estupro também, envolvendo o mundo futebolístico, que é do Cuca, ex-treinador do Corinthians. O Cuca foi convidado para ser treinador do Corinthians ainda nesse mês, ele chegou a aceitar o convite, começou a treinar o time e aí a torcida reviveu um caso de estupro pelo qual ele foi julgado e condenado na Suíça e falou que não ia aceitar esse tipo de gente treinando o time e começou a fazer pressão num ponto de que 2 semanas depois o Cuca mesmo pediu demissão do time. Esse caso especificamente eu não vou esmiuçar ele aqui no canal, mas tem um vídeo muito legal no canal de um cara que eu vi, que eu vou deixar no card para você ir lá assistir com todos os detalhes. Tem muitos cards aqui hoje, se não couber tudo, tá na descrição, viu, gente? Ou você pode me perguntar lá no meu Instagram, no inbox também, tá? De qual que é o canal do cara e tudo mais, eu te mando o link, tá? O meu Instagram, você já sabe, é Tati Ferreira com Y, e lá a gente tem atualidades de maneira mais no cotidiano, sacou? E tem um outro motivo pelo qual eu tô mostrando muitos cards, é porque hoje eu me olhei no espelho e achei que meu muque... Nossa, olha esse muque, gente. Muita faxina forjou esse muque, viu? Muito perrengue. Então preciso mostrar ele no card, sacou? E o cara que perdeu a própria bola dentro do próprio corpo, como que isso aconteceu? Porque eu achei que nem dava pra acontecer isso. Eu já ouvi falar de torção de testículo. Também já ouvi falar de uns caras que às vezes olham para suas próprias bolas e parece que tá sem uma delas porque a outra migrou pra casinha ao lado. Eu não sei.
Sou desprovida de bolas e não entendo muito bem. Vocês que me digam aí nos comentários se isso realmente acontece. No caso desse cara aqui de 16 anos, ele estava num campo de golfe e resolveu agachar mesmo, para pegar uma bolinha. E aí uma das bolinhas dele ficou bastante enciumadas e resolveu sumir. Eu entendo, porque se ele tá interessado em outra bolinha e ela é enciumada, ela desaparece. Fala, ah é? Vai me rejeitar? Você já tem 2 bolinhas, tá querendo mais? Peço perdão pelas piadas escrotas, mas isso aconteceu com esse cara. Ele já percebeu de pronto que tinha alguma coisa errada, foi direto pro hospital e teve que passar por um procedimento cirúrgico para tirar a bola que estava escondida de dentro dele. Dentro dele foi mais mineiro que eu te falei nesse vídeo de hoje. Mas que doideira, né, cara? Eu nem sabia que dava pra acontecer isso. Aí, na Espanha, eu acabei descobrindo que incesto não é crime. Aqui no Brasil, não tenho certeza se é ou se não é. Suspeito que não seja também. Mas moralmente é muito mal visto, né? E acredito que na Espanha também é muito mal visto. Mas como não é crime, esses 2 meio-irmãos aqui resolveram se casar e estão agora tentando lutar na justiça para modificar a lei para que irmãos possam se casar. Porque pelo menos nesse sentido, a lei lá diz que não dá para ser, né, meu amigo? Até porque a gente viu o caso do holandês aqui no jornal do mês passado, que vou te falar, a gente já sabe os problemas que isso pode acometer para uma sociedade inteira. No caso desses 2 aqui, eles já tiveram 2 filhos e agora eles querem formalizar a união. Bom, eles não são irmãos de pai e de mãe, são só por parte de pai. Ela, com 20 anos de idade, resolveu procurar quem que era o pai, quem que era a família do pai. E encontrou esse irmão, os 2 se apaixonaram e resolveram viver essa grande, como que a gente chama? Aventura? É isso. Não tenho muito o que dizer, além de todas as notícias que eu vi aqui hoje. Essa pra mim tá em 6º lugar. Eu vou sempre fazer essa piada aqui, eu peço perdão de novo, desculpa. E pra finalizar o jornal desse mês, a gente tem essa notícia que eu não entendi patavinas de nada. Mas você, que é aí de Canelinhas, que fica bem próximo de Florianópolis, talvez possa me explicar, porque deve ter sido um grande escândalo nessa cidade. Essa mulher que resolveu levar a filha dela pro pronto-socorro, no caso, porque a menina tava sentindo dores abdominais, e ao chegar lá, o médico, não sei, sob efeito de questões que tiram a lucidez de uma pessoa, provavelmente, não sei, lá, supostamente, eu não tô ligada o que aconteceu, vocês que me contam. Mas esse cara resolveu mostrar pra ela umas conversas que ele tava tendo no WhatsApp com uma outra pessoa. E como se não bastasse isso, ele também resolveu que antes de fazer o atendimento, ele iria orar pelos pecados da mãe da criança. Ela chamou a polícia, tocou o terror, achou aquilo muito esquisito, e o médico resolveu justificar dizendo que, na verdade, ele não orou pra curar a criança, ele tava orando pra facilitar o atendimento. Mano, tem umas pessoas que eu nunca vou entender, não entendo. Vocês entendem? Vocês entenderam alguma coisa? Porque eu não entendi foi nada. Mas e aí? De todas essas notícias de hoje, qual que é a mais absurda pra você? Qual que foi a que você ficou mais estupefato, é a palavra que eu quero usar. Escreve aí nos comentários qual que você não tinha visto ainda ou qual que você achou mais absurda. E na semana que vem eu volto com aquele vídeo que eu já havia prometido aqui, que são de confissões muito bizarras que eu compilei aí. Vocês vão ficar abismados também. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo e nenhuma notícia desse jornal. Semana que vem tamo aí. E não esquece de ir lá no Apoia-se, dar aquela ajudinha bacana com a gente. Beijo pra vocês, feliz Dia das Mães, até semana que vem.